Olá, amigos, boa noite. Estamos começando o Esporte Show, o seu programa esportivo da TV Leme. E hoje é uma segunda-feira, 1º de março de 2003. Esporte Show, como sempre, cheio de novidades. Hoje você vai conferir aqui os resultados e a situação dos grupos das séries A3, A2 e A1. Vamos falar também, né? O Guga é bicampeão do Brasil Open. Roberto Carlos, aquela cotovelada, aquele murro que ele deu no jogador, lá também as câmeras condenam. 2 jogos de suspensão pela UEFA. Dança dos treinadores. Depois de Luxemburgo na sexta-feira, mais um treinador na série principal é hoje, né? Dispensado ou pediu dispensa? Essas verdades ninguém nunca sabe. Valdir Espinosa não é mais treinador da equipe do Fluminense. E não é só por lá, não. Em nossa região também, 2 clubes estão sem treinadores. Essas informações e muito mais você vai conferir nesta segunda-feira, cheia de notícias no nosso Sport Show. Comigo mais uma vez, ele que também está antenado com o mundo esportivo, acompanhou tudo de pertinho no final de semana e vai dar a sua opinião sempre competente e abalizada aqui. Roberto Rosa, nosso querido Rosinha. Rosinha, boa noite, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Jael. Boa noite, amigos do Sport Show. Eu destaco também os campeonatos europeus, os brasileiros fazendo muito sucesso lá, tanto na Espanha como na Itália, na França, os brasileiros muito bem nos campeonatos europeus. Inclusive, só para corroborar essa posição do Rosinha aí, nós temos uma notícia do Kaká. O Kaká vai muito bem, obrigado, no Mira. Sport Show está no ar nessa segunda-feira, cheio de novidades. Primeiro break comercial, a gente vai e volta rapidinho, já falando tudo o que aconteceu no mundo esportivo. Para você, que você aí está querendo saber, né? Qual a situação do seu clube? Para você que está corintiano, você que é corintiano está preocupado, não está preocupado, você que torce para Português de Esportes, a gente sabe que tem alguns torcedores por aqui, enfim, tudo isso você vai conferir aqui, inclusive as chances do seu time na competição, daqui a pouquinho, no próximo bloco do nosso Sport Show. Break comercial, a gente vai e volta rapidinho. Eu vou fazendo assim, você. De volta com o nosso Sport Show. E agora, né, hora de você confirmar aí, né, e conferir todos os resultados que aconteceram nesse final de semana. Algum destaque para você, Rosinha? Em algumas das divisões você acompanhou alguma coisa diferente? Porque a gente agora vai aquela avalanche de informações. Mas eu acho que, não sei se foi surpresa ou não, mas a derrota do Corinthians para a Ponte Preta em Campinas que complicou muito a situação do Corinthians, né? E a vitória do time do Santo André em Marília, lá, 4-2, o time do Luiz Carlos se recuperando muito bem na competição e agora com grandes chances de classificação para a fase final. Muito bem, então vamos passar limpo para você tudo que aconteceu, né, no futebol paulista, principalmente nesse final de semana. Na tela para você, nós começamos aí com a série principal, Série A1, que é sempre um oferecimento da Net Farm Heloise. Net Farm Heloise, saúde para viver a vida. Fica lá na Vila Heloise, né, do nosso amigo Paulo Contente, com a vitória apertada do seu Palmeiras por 2-1. 3571-2601 é o telefone da Net Farm Heloise, onde você encontra de tudo para você e para a sua família. Vamos então agora aos resultados da série principal do Campeonato Paulista. Vamos lá então, no sábado, Guarani 1, União São João 1, Ituano 2, São Caetano 3. Já no domingo, Marília 2, Santo André 4, Paulista 2, Mojimirim 1, Palmeiras 2, Oeste 1, Atlético Sorocaba e América 1-1, Ponte 2, Corinthians 1, Portuguesa 3, Juventus 2, Rio Branco 1, São Paulo 2. Só para voltar um pouquinho aqui, né? Eu vou só fazer 2 comentários pequenos, não precisa nem tirar da tela. Para mim, mais uma vez, o Corinthians foi ajudado com um pênalti inexistente frente à Ponte Preta e mais uma vez o coitado do Juventus foi garfado frente a outra a Portuguesa de Esportes, porque olha, também não, pelo menos o primeiro pênalti que com certeza não aconteceu. Então, tá aí, o Corinthians, a Portuguesa venceu o Juventus por 3-2, o Rio Branco perdeu em Americana por bom tricolor, que faz a sua 8ª vítima, 2-1, e o União Barbarense venceu o Portuguesa Santista por 2-0. Na tela para você a classificação do Grupo 1. São Paulo já é o líder, já está classificado, já é o primeiro do grupo, lidera com 19 pontos. Segundo, Ponte Preta, 13. Terceiro, União São João, 10. União Barbarense, 10. Assim fosse União São João, né? Quarto, Portuguesa de Esportes, 9. Quinto, Portuguesa Santista, também 9. Sexto, América, 8. Sétimo, Corinthians, 8. Oitavo, Rio Branco, 6. Juventus é o nono também com 6. E o Atlético de Sorocaba tem 6 pontos. Atlético de Sorocaba, que estreou nesse final de semana, né? O treinador, o ex-treinador da equipe do Santos, o Giba,
O Giba fez a sua estreia aí, mas continua na lanterna. Na tela para você, então, a classificação agora do Grupo 2 do Campeonato Paulista, da sua série principal. O Paulista lidera com 22 pontos. Excelente campanha do time da cidade de Jundiaí, aí treinada pelo Zete. O Santos é o segundo com 17, com um jogo a menos. Aliás, o Paulista tem um jogo. O Paulista e o Mojimirim tem 9 jogos, um a mais do que os demais times. Santos é o segundo com 17, terceiro Palmeiras 16, quarto Santo André 14, quinto Marília 13, sexto São Caetano 13, sétimo Ituano 10, oitavo Guarani 8, nono, Mojimirim 4, 10º, União São João 1, 11º, Oeste, que tem menos 6. E, confirmando o que nós já colocamos aí na semana passada, o Oeste está aí já rebaixado automaticamente e matematicamente para a segunda divisão do próximo ano. Artilharia da competição, vamos colocar, vamos lá, isso aí, agora da divisão aí, Wagner Love com direito a colchoado, almofado de coraçãozinho e tudo, e Luiz Fabiano do São Paulo. Wagner Love do Palmeiras e Luiz Fabiano, ambos com 8 gols. Eles são aí os artilheiros da competição. Antes do Rosinha comentar, nós vamos colocar na tela para você aí a próxima rodada, a rodada que pode aí ser decisiva para muitas equipes. Essa rodada acontece no próximo dia 7, domingo, todos os jogos marcados no mesmo horário, 16 horas. São Paulo e União Barbarense, Atlético Sorocaba e Ponte Preta, Portuguesa Santista e Juventus, Rio Branco e Portuguesa, América e Corinthians, Palmeiras, Santo André, Oeste e União São João, São Caetano e Paulista, Ituano e Marília e Guarani e Santos. Rosinha, tá aí, Série A1, série principal para você. São Paulo, seu tricolor já classificado, confirmado o rebaixamento do Oeste de Taplos aí em relação àqueles problemas e também vai fazer o quê, né? Agora não tem mais jeito. O documento parece que estava irregular mesmo. Algum comentário especial? Não, além do Oeste, cai mais um, né? Aí tem uma briga feia aí embaixo, que tá inclusive o Rio Branco da Americana, Juventus e Atlético Sorocaba, todos com 6 pontos. E temos América e Corinthians com 8, matematicamente estão na briga. Eu não acredito que o Corinthians tenha esse risco de rebaixamento, Zé. Eu acredito que o Corinthians ainda deve brigar por uma classificação. Tudo vai depender do jogo domingo em Rio Preto. Se ele conseguir uma vitória, poderá galgar ainda uma classificação. Agora, se perder em Rio Preto, está matematicamente fora da competição. E com grandes possibilidades de entrar no rebaixamento. Aí entra na briga pelo rebaixamento. Tudo vai depender do jogo de domingo. Então, na ponta de lá o São Paulo praticamente classificado em primeiro lugar já do grupo, garantido. Santos deve se classificar, Paulista, quer dizer, vai sobrar 2 ou 3 vagas aí para as últimas 2 rodadas. É aquela história também que a gente sempre fala que os grandes automaticamente estão classificados, está indo por terra, né, Rosinha? Além de estar indo por terra, vai gerar confronto aí antes de chegar a uma semifinal, né, Zé? Tentaram mudar toda a competição, mas não vai ter jeito. Vamos colocar então a Série A2 na tela para você. Campeonato Paulista na sua Série A2. Resultados deste final de semana. Vamos lá, nós tivemos jogos na sexta-feira. O Araçatuba venceu o Comercial por 1-0. Depois, ou melhor, na sexta. No sábado, nós tivemos aí algumas partidas. O Nacional e o Bragantino foi no sábado, 1-1. O Taubaté venceu São Bento por 2-0 também no sábado. E o Francana, a Francana perdeu, né? A gente falou tão bem da Francana, acabou perdendo aí do Olímpia em casa por 1-0. Esse é o jogo do sábado. No domingo, Flamengo, 5-0 no São José. Botafogo perdeu em casa, Taquaratinga 1-0. Rio Preto 3, Bandeirante 1. Matonense 0, Internacional 2. Classificação. A Francana continua liderando com 15 pontos, seguido o Comercial com 10, juntamente com o Taquaritinga. Bandeirante tem 9, Araçatuba 8, Botafogo 7, Olímpia 7 e o Lanterna Rio Preto com 3 pontos na competição. Esse é o grupo 1. Agora o grupo 2, o Internacional continua liderando 14 pontos. O Nacional, né? Olha que legal. O Inter e o Nacional. Eu acho que eles vão jogar esse final de semana, vou colocar na tela, fica até bonito de ver. Internacional 14, Nacional 11, Taubaté 9, São Bento 9, Matonense 7, Flamengo 7, São José 4, Bragantino 2. Próxima rodada, nós temos aí, na próxima quarta-feira, dia 3, 7ª rodada, todos os jogos às 20h30. Bragantino e Taubaté, Internacional e Nacional, não disse para você? São Bento e Flamengo, São José e Matonense, Bandeirante e Araçatuba, Taquaritinga e Rio Preto, e aí Comercial e Francana, e fechando a rodada, Olímpia e Botafogo. Francana e Internacional continuam se destacando, Rosinha. A gente teve até a oportunidade de acompanhar o jogo da Internacional contra a Matonense.
Matonense, que havia vencido o Vóley Bragantino na rodada anterior, essa rodada foi batida em casa pela equipe do Internacional, uma boa equipe do Internacional, por 2-0. E a Francana, que continua líder, mas acabou tropeçando em casa, perdendo por 1-0. Mas as duas equipes que ponteiam o campeonato, tanto a Francana como a Internacional, muito bem na competição. Vamos colocar para você então agora a Série A3, Campeonato Paulista. Vamos então aí aos resultados desse final de semana. Aí depois de uma folga do Carnaval, o pessoal não trabalhou no final de semana passado. Mirassol 4, Barretos 3, Noroeste 2, 15 de Jaú 1, Guaratinguetá 2, Primavera 2, Inter Bebedouro 1, São Carlense 0, Jaboticabal 1, Sertãozinho 2, Eco ou Esporte Clube Osasco 1, Mauense 2, Independente 1, Rio Claro 0, 15 de Piracicaba 3, Palmeiras B 2. Vamos checar então a classificação. Noroeste lidera o grupo 1 com 10 pontos, seguido Sertãozinho e do Mirassol com 9, Barretos é o quarto com 5, juntamente com o Inter de Bebedouro, sexto Jaboticabal 4, sétimo 15 de Jaú 2, oitavo São Carlense, nenhum ponto. Já no grupo 2, a liderança é apertadinha. Palmeiras B, Osasco, né? Esporte Clube Osasco e o 15 Piracicaba, todos têm 7 pontos. Mauaense Independente tem 6, Primavera 5, Guaratinguetá 4, Rio Claro 2. Próxima rodada, nós temos aí, marcado para o próximo domingo, às 11 horas da manhã, São Carlense, Sertãozinho, Barretos, Jabuticabal, 15 de Jaú, Mirassol, Inter de Bebedouro no Oeste, Mauaense, Palmeiras, B, Eco, né, o Esporte Clube Osasco Independente, Primavera e 15 de Piracicaba. E depois, às 16 horas, um jogo isolado, Rio Claro e Guaratinguetá. Só para você comentar, Rosinha, São Carlense continua com 0 pontos, o 0 ponto, né, e o Rio Claro com 2 pontos. Tanto São Carlense como Rio Claro demitiram seus respectivos treinadores hoje. As duas equipes estão também sem treinador, a exemplo aí de, entre aspas, por enquanto o Cruzeiro, tem o Guzmão lá, mas não é treinador, e também o Fluminense que perdeu o Espinosa. Realmente, Israel, o destaque negativo aqui da região é o São Carlense e o Rio Claro. Vai muito mal, eu acho que não vai ser a troca de treinador que vai mudar essas equipes. Eu acho que precisa de elenco, precisa de contratações. A gente acompanha aí o Rio Claro e a São Carlense e vê que, infelizmente, não tem jogadores. O São Carlense, a cada ano que passa, está declinando. Não tem uma diretoria à altura, não tem apoio financeiro. Realmente vai de mal a pior. São Carlense... É uma cidade que eu acho que, eu não sei, Rosinha, se você concorda comigo, é uma cidade que um pouquinho mais de apoio precisava ter, né? Os jogadores fazem campanha lá para comprar comida, Vazinho. Já chegou nesse ponto. Hein? Pô, isso aqui a gente não chegou ainda não. Não, então, realmente é o que eu falo para você. Não adianta a cidade rica, mas o time do São Carlense realmente é pobre, não tem incentivo nenhum. Cada ano que passa está descendo as divisões. Eu acho que a continuar esse ritmo aí, daqui a 2, 3 anos não tem mais futebol profissional em São Carlos. Realmente... Você acha, Vazinho, que não entrou o São Carlense no coração da pessoa que vive em São Carlos, porque não pode ser coisa política, já vem de muito tempo esse problema. Então o São Carlense não conseguiu fazer torcida. Foi aquele afã de quando subiu e tal, e aí de repente sumiu tudo. Veja bem, a cidade de São Carlos é uma cidade assim, muitos estudantes, muita gente que veio morar de fora em São Carlos. Então, turista? Não é bem turista, mas na época que não tinha faculdades aqui na região, tinha muitas, tem a Federal, tem a Universidade de São Carlos, tem a Faculdade de Direito, que realmente o pessoal da região estudava em São Carlos. Vinha muita gente de fora. Então, não sei se isso o pessoal não decretou bem, não quis, assim, não levou o futebol como... Não se identificou com o futebol, com o lazer de São Carlos. Então, realmente, São Carlos ficou aí, você vê que no campo não vai torcida, realmente são sempre aqueles gatos pingados. Realmente, a situação do São Carlense é gravíssima, quer dizer... Não pontuou na competição, quer dizer, a torcida realmente, acho que esse ano também já abandonou o time. Tá. Colocar na tela uma singela homenagem ao treinador Lemense, ele que está meio assustado com a situação do seu clube. Olha lá, o treinador Lemense põe o Santo André na zona de classificação. Para quem não conhece, esse é o nosso querido Luiz Carlos Ferreira. A goleada de 4-2 sobre o Marília na casa do adversário surpreendeu até mesmo o técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira. Ele, com a experiência que tem dirigido o MAC em 2 oportunidades, em 2002 e 2003, destacou as dificuldades de vencer o adversário dentro do Bento de Abreu. Derrotar o Marília já é muito complicado. No Bento de Abreu, então, é muito mais difícil. Essa excelente vitória nos dará maior tranquilidade nos próximos jogos, pois vencemos um concorrente direto, frisou Luiz Carlos Ferreira.
ele deu aquela enroscadinha com o Ituano, mas ele tem uma, entre aspas, sorte, para não falar que ele é largo, né? Fora de casa, incompetente, ele consegue umas vitórias que ninguém acredita. Estava 4-1 o jogo. O Marília fez o finalzinho, então... Zé, o Luiz Carlos, quem convive com o Luiz Carlos sabe, o time do Luiz Carlos joga para frente. O time do Luiz Carlos não sabe jogar na retranca. Realmente ele vai na casa do adversário e parte para cima do adversário. Quem tiver a oportunidade de acompanhar domingo, Santo André e Palmeiras, você vai ver que o Santo André não fica atrás. O Santo André vai sair para o jogo e vai tentar vencer o Palmeiras no Parque Antártica. Então, quem conhece o Luiz Carlos, sabe o sistema dele, sabe que não é aquele treinador retranqueiro que vive no contra-ataque. Ele joga para cima, tanto em casa como fora. Isso aí responde a vitória dele de 4-2 em Marília. Tá certo. Vamos para mais um break comercial. A gente vai e volta rapidinho. Nós temos mais uma notícia triste. Mais um jogador morre. Aliás, tem duas notícias tristes. Mais um jogador de futebol morre praticando aí o jogo, praticando o esporte num choque. Vem lá da Guatemala essa notícia. Próximo bloco. Rápido, a gente vai e volta já. Estamos de volta com o nosso Sport Show. Nós temos aí algumas notícias alegres, né, relacionadas ao esporte, mas nós temos aqui, eu já disse aqui, a gente normalmente tem que dar notícia triste. Só que, ultimamente, eu não sei porque depois que eu falei, Rosinha, é uma enxurrada de notícia ruim aqui, que é impressionante. Eu tenho aqui, ó, 2 mortes no mundo esportivo para registrar agora. O que está acontecendo, Rosinha? É o ano ruim? Será que é ano da besta, ano do cavalo, sei lá, aqueles anos que só dá azar? Não, eu acho que não, sabe? Essa é coisa que acontece no mundo e realmente acho que depois daquele acidente com o jogador português lá em Portugal lá e realmente depois aconteceu mais fatos aí e ficou muito lembrado. Mas eu acho que é coincidência, acho que é normal isso aí. Então vamos aí às notas tristes de hoje. Melhor ginasta ucraniano morre em acidente de carro. O ginasta ucraniano Alexandr Beresk, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney e líder da Seleção Nacional de Ginástica Olímpica Masculina, morreu em um acidente de carro. A informação foi dada hoje, segunda-feira, pelo Ministério de Esportes da Ucrânia. Esse morreu num acidente de carro, morre-se muita gente. Agora, a notícia aí que chama atenção mais uma vez é que mais um jogador morre vítima de parada cardíaca. O futebol presenciou nesse final de semana mais uma morte de um jogador por problemas cardíacos. O goleiro Dani Ortiz, do time municipal, o nome do time é esse aí, municipal, e também da seleção da Guatemala, faleceu ontem, domingo, ao sofrer uma parada cardíaca. Tudo aconteceu após um choque do goleiro com o atacante Julio El Loco Rodrigues, do Communications, né, no maior clássico guatemalco. É isso aí mesmo, guatemalteco. A imprensa local divulgou que Ortiz morreu em um hospital particular da cidade de Guatemala, né, na cidade de Guatemala, capital do país. Chama atenção porque nós tivemos alguns casos, só para você se relembrar aí, né? Há poucas semanas, que o Rosinha já frisou aqui agora, o Miklos Ferrer sofreu uma morte súbita num jogo do Benfica, clube português. No laudo foi constatada uma parada cardíaca. A gente até agora não sabia, agora confirmou. No ano passado, o camaronês também faleceu pelo mesmo motivo, em um jogo da seleção do seu país pela Copa das Confederações. No Brasil, o último caso parecido aconteceu no interior paulista, também em 2003, quando o zagueiro Max acabou passando mal durante o treinamento do Botafogo em Ribeirão. Foi notícia aqui também. A caminho do hospital, ele acabou tendo uma parada cardíaca e veio a falecer. Será que não seria a hora, Rosinha? Porque eu não sei se eu vou conseguir expor para você qual a minha pergunta. Vamos ver se eu consigo ser claro. O futebol evoluiu tanto. O condicionamento físico evoluiu tanto. Hoje você tem ajuda, né, para não dizer outra coisa, substâncias que você, nutrientes que você ingere através de nutricionistas, enfim, você tem um aparato todo hoje em relação à tecnologia, em relação ao pessoal da medicina, que te dá uma condição física maior. Será que os parâmetros de condicionamento físico também não teriam que evoluir um pouco mais? Será que o atleta, aquele atleta que tinha um coração X, estava bom para praticar forte,
esse X ainda é suficiente para todo esse novo trabalho aeróbico, esse novo trabalho feito pelos médicos, feito por laboratórios? Talvez, porque é muita coincidência, tantos casos juntos assim. Será que o atleta não está na hora de ser um pouquinho, ele tem uma condição um pouco melhor, considerada boa do que os atletas de hoje, para evitar esse tipo de coisa? Será que não estamos tendo aí muito preparo para pouco jogador? Mas quanto ao que você está relatando, o fato que você está relatando aí é o seguinte, isso aí teria que ser feito exames periódicos, cada 3, 4, 6 meses aí os médicos têm que definir isso aí. Agora, uma coisa que eu andei vendo umas reportagens a respeito disso aí que está acontecendo no futebol, no mundo do esporte. Acontece o seguinte, tem a tal de morte súbita. Às vezes uma pessoa sadia, normal, que não tem problema nenhum, ou no esforço físico, ou naturalmente, o coração acelera, ele sai do descompasso. Então, o que tem que ter? Tem que ter uma máquina, tipo assim, vamos falar, eu não sou médico, então vou falar nos meus termos. Tem que ter uma máquina para quê? Para se dar o choque no coração, para ele voltar no compasso. Então, ressuscitar. Praticamente não é ressuscitar, que o coração sai do descompasso, ele acelera, ele dá uma acelerada bruta. Se não tiver esse choque para o coração voltar ao normal, o atleta vai vir a óbito, vai ser chamado a morte súbita, um atleta normal, que depois, se fizer todo a autópsia, alguma coisa, não vai se constatar nada nele. Só que tem essa morte súbita, que é o descompasso do coração. O coração, de repente, acelerou demais. Se não tiver o socorro médico a tempo, esse jogador morre mesmo com saúde perfeita. Então, em vários estados já do mundo, já tem esse tipo de aparelho, essa máquina, para se dar o choque no atleta e ele voltar normal. Então, isso se chama morte súbita. Então, isso está acontecendo. É aquele aparelhinho que o cara dá aquele tranco, será aquele choque? É um choque. Isso. É tipo isso aí, não é um ressuscitador, que é diferente. Mas é mais ou menos isso aí, que ele coloca, vai dar o choque na pessoa, o coração vai voltar ao normal. E a pessoa não vai entrar em óbito. Se não tiver esse socorro a tempo, a pessoa vem a óbito. Uma pessoa, um jogador normal, um profissional, isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer durante atividade. o dia, qualquer atividade, não tem outro problema. Então, essa morte súbita, inclusive os hospitais são dotados, a gente, inclusive, até gostaria, assim, se um médico, alguma coisa, estiver assistindo, pudesse esclarecer para nós isso aqui, porque é uma coisa que acontece, é a morte súbita. E poderiam ser feitos exames de rotina, em vez de uma vez por ano, quando se contrata jogador que se transfere, se fazer aí cada 3 meses, 6 meses. Ajudaria bastante, mas tem essa morte súbita que, infelizmente, não tem o que fazer. Se não tiver o socorro pronto, o jogador, o atleta vem a óbito. Sem querer fazer humor negro, morte súbita é isso, né? Mas não é como se tomar alguma na prorrogação. Não tem mais onde recorrer. Se não tiver ali, a coisa complica. É até interessante a gente trazer alguém aqui para dar um parecer para a gente, porque eu acho muita gente. Pode ser coincidência e tal, mas tá certo com o atleta, mas esses atletas são preparados para isso. Então, eu ainda acho que evoluiu-se muito no preparo, mas eu acho que a capacitação do atleta continua sendo o mesmo atleta de 10 anos atrás. A condição que era considerado boa antigamente, pode ser não seja boa hoje. Talvez hoje exija-se mais do atleta, e aquele atleta, eu não sei, eu tenho essa impressão. Que para mim, morre muita gente desse mal. Isso só mais um comentário também, é o estresse do jogador. Todo mundo acha que jogador leva uma vida maravilhosa, e não é assim. O estresse mata e mata no futebol também. O estresse pega jogador também. Quem acha que atleta leva a vida do bem bom, salário bom, isso é 2-3%, né? É muito pouca gente. São os Ronaldinhos da vida, né? Esse não tem problema, esse se tiver estresse tem que apanhar. Mas o rival tem estresse, levou um par lá de... um enfeite no carnaval lá e ficou estressado? Mas veja bem, Zé, ou não levou? Todo mundo tem problema na vida. Então a pressão, mesmo por um grande atleta de ponta assim, tem a cobrança do dia a dia, tem os comerciais, propaganda. Tem imprensa, tem tudo. Então, às vezes até um jogador assim, mesmo ele tendo tudo o que ele tem, ele pode se estressar. Vamos lá, vamos falar de coisa alegre também, né? Demorou um pouquinho, mas Guga é bicampeão, né, do ABED de tênis do Brasil. O brasileiro Gustavo Kirten conquistou pela segunda vez o título do Brasil Open. No final de 2004 ele venceu, ou melhor, na final desse ano 2004, ele venceu o argentino Agustín Caleri em 3 sets, 3-6, 6-2, 6-3, fazendo aí 2-1. Por causa da forte chuva que caiu na costa do Sauípe, a partida teve que ser interrompida no sábado à noite. Ontem, domingo, os tenistas voltaram à quadra para a disputa do terceiro e decisivo set. Caleri teve que se contentar com o vice-campeonato.
Agora o argentino disputa o ABEA doméstico. Com o título do Brasil Open, Guga embolsou $52 mil e somou mais 35 pontos na corrida dos campeões. Tá aí o Guga, no momento em que ele conseguiu, vibrando aí com o seu título decisivo, e depois beijando e comemorando aí perante um grande número de torcedores. Bicampeão no Saibro, $52 mil na conta, e ele disse ontem, ele pode dizer isso, negocinho, não é o mais importante, mas é o apoio. Mais uma continha rápida aí, R$156 mil. Ajudava bem, né? Ajudava, né? E lá na Costa Saúde, pela primeira vez, foi o piso de saibro, né, Zé? Antes era quadra rápida, e pela primeira vez no saibro, o Guga, que já fazia 30 meses que não ganhava um título no saibro, acabou ganhando esse título. Mas, olha, o que ajudou muito foi a torcida brasileira. Realmente ele declarou isso depois, que a torcida ajudou muito ele. Realmente a torcida brasileira incentiva mesmo. Quer dizer, o argentino ficava irritado, estava acompanhando o jogo no sábado à noite, o argentino... Mas é uma mala, hein? É uma mala. Se irritou várias vezes, tentou reclamar com o juiz, estava dizendo que ia sair do jogo, ia parar o jogo, mas realmente o jogo foi paralisado, mas o Guga já havia virado, empatou em 1-1 e já estava ganhando o segundo set, o terceiro set, o jogo foi paralisado, reiniciando na tarde de domingo e o Guga levou o título para casa. Eu assisti essa final ontem, não sei se você teve oportunidade, eu vi ontem, não vi no sábado, vi ontem. E o que eu achei interessante, que foi o ponto forte, além da torcida, foi que o Guga começou o jogo já bem. Não precisou se aquecer como nos outros jogos. Então aí não deu chance para o argentino. Bom, o Rosinho vai passar daqui a pouco para a gente aí, né? Ele está aqui com os jornais, a situação dos clubes dos campeonatos europeus e também onde tem brasileiro fazendo a festa. Mas tem um que está muito contente. Esse que está na tela aí, ó. Kaká. Além de ser idolatrado pela torcida do Milan, a camisa 22 de Kaká é a mais vendida na loja do clube. Tá aí, camisa 22, mais vendida. Vibração do Kaká ali do lado do presidente. E o Milan segue forte aí, né, Rosinha? Segue líder da competição. Tem grandes possibilidades de ser o campeão dessa temporada. O Milan, que o Kaká não jogou ontem, estava suspenso com o terceiro cartão amarelo. O Milan acabou vencendo o Lazio 1-0, um jogo muito amarrado, muitas faltas, e no lance de oportunismo acabou vencendo 1-0. Quer dizer, na Itália, o Milan, 58, dos brasileiros Kaká, do Serginho e do Dida. O Roma, do Mancini e do Emerson, muito bem, com 53. E o Juventus com 52. Essas são as três equipes que têm a chance de levantar o caneco na Itália. Porque depois, em quarto lugar, vem o Lazio, com 40 pontos, já está a distância, não chega mais. E na Alemanha também, né, Israel? Na Alemanha, o Werder Bremen, do garoto Ailton, artilheiro do campeonato com 20 gols, com 52 pontos, 7 pontos à frente do Bayern de Munique com 45 pontos. E em terceiro, o Stuttgart, do brasileiro Bordon, com 40 pontos. Tem saudade do Bordon, assim? Olha, eu não tenho, mas na Alemanha ele se deu muito bem, né, Israel? Veja bem, né? Veja bem que ele está, acho que há 8, 9 temporadas na Alemanha e está muito bem o Bordão na Alemanha lá. Realmente está fazendo grandes campanhas lá. E desde quando ele foi para lá, está no Stuttgart, que é um time de ponta ali, sempre nos 2, 3 meses. Isso, é sempre chegando, né? Quer dizer, aqui o Werder Bremen, eu acho que deve papar o título esse ano no campeonato alemão. O Bayern 45 tem alguma chance. E o Stuttgart está meio longe, mas vai disputar a Copa dos Campeões, né, Israel? Os 3 primeiros, né? Isso. Tá vendo uma notícia aqui no finalzinho aqui? Guatemala é suspensa. É isso? No futebol. Lê para mim essa notícia que eu não peguei ainda. O Comitê Executivo da FIFA anunciou que a Federação de Futebol da Guatemala está suspensa por tempo indeterminado. A decisão ocorreu devido à interferência do governo guatemalteca na administração do futebol, ao afastar o presidente da federação, José Marisco Cabalheiros, acusado de sonegação fiscal e de desvio de verba da entidade. Segundo dirigentes da FIFA, não houve outra alternativa. As interferências políticas foram graves e, como as acusações são contundentes, a única alternativa foi suspender a Guatemala, disse o vice-secretário-geral da FIFA, Jerome Champagne. Eu até estava brincando, coçando o ouvido aqui para fazer para você o seguinte: será que é só aqui que a coisa... Não é, né, Brasil? É no Brasil. Não é, eu estava um pouquinho aí. Será que é só no Brasil que eu... Não, a diferença do Brasil é que quando eles pegam para fora, eles punem, né? E no Brasil dá o tapinha. A Guatemala duas vezes notícia, né? Uma ruim com a morte do goleiro, agora...
E agora também o Campeonato Espanhol, né, Jael? O Real também abriu 8 pontos de diferença do Valência e o La Coruña 9. Quer dizer, as 3 equipes com real chance de levar o Scudetto espanhol são o Real, 59, Valência, 51 e La Coruña, 50. Mas acho que está tudo pro Real aqui, deve consagrar o bicampeonato, já que foi campeão ano passado. Com esse time, se não for campeão espanhol, a torcida mata. Realmente. Porque não tem como, né? Lá o segundo colocado, no caso do Valência, é 8 pontos. Quer dizer, tá brigando porque não tem mais ninguém. 3 rodadas atrás, tava o Real com 52 e o Valência com 50. Jogo lá no campo do Real Madrid, 1-0 no segundo tempo ao Valência. Aos 46 do segundo tempo, o juiz inventou um pênalti ridículo, clamoroso contra o Valência. E a equipe do Real Madrid acabou empatando o jogo. Aí acho que desestabilizou esse time do Valência. O Valência vinha bem no campeonato, estava com a diferença de 1 ponto, ia passar o Real e realmente foi garfado lá no estado do Real. E o campeonato inglês também, né, Zé? Essa é uma boa, né? Você vê que a primeira... Não sei se você leu essa manchete. Middlesbrough leva a Copa da Liga Inglesa. É o time do Juninho, lá do Juninho, do... O Ricardinho nem relacionado para esse jogo, não foi. E o Doriva. Mas ele não estava inscrito. Não, está escrito sim. O Ricardinho eu acho que não estava inscrito. Mas eu vou falar para você, Zé. É a primeira conquista oficial. Em 128 anos. Em 128 anos. Depois fala que o Juninho não é ídolo lá. Meu amigo, não é ídolo? Eu nem li a reportagem dele, se ele fez gol, mas... Zé, mas eu vou falar... Nem te li aquele tamanhozinho, né? Eu vou falar um negócio pra você. Era ruim aquele campeonato. Não é, campeonato. O time do Middlesbrough é horrível. Eu acompanho jogos. É o Juninho, ele pega na bola, tem um pouco de careza e nitidez. Porque o restante da equipe realmente é difícil mesmo. Ganhou um campeonato também que disputou contra ninguém aqui também, né? E no campeonato inglês, na Liga Inglesa, o Arsenal vai muito bem, né? 67 pontos, o Chelsea 58 e o Manchester United 58. O Middlesbrough está onde no campeonato? O Middlesbrough está aqui embaixo. Vamos achar ele aqui. 13º com 31 pontos. Quer dizer, não está muito mal, né? É isso aí mesmo. É bloco intermediário, a Copa da Liga Inglesa é mais ou menos uma Copa do Brasil. Isso, exatamente. Que deu a ela a condição de disputar a Copa da UEFA, não é isso? Isso, exatamente. Então, não é lá tão bom, mas também não é tão ruim assim. Teve um público aqui na final de 70 mil pessoas. Não, lá a pessoa é apaixonada por futebol. O que eles têm é isso. É igual você pega no Nordeste. Você pega Santa Cruz, aqueles clássicos, Santa Cruz Esporte, Náutico e Paysandu, dá 70, 60 mil pessoas. O que eles têm é isso. Então, o pessoal não tem como. Vai assistir o quê? Eles são apaixonados por futebol. Bom, nós já comentamos aqui, colocar na tela para você quem está deixando aí a equipe do Fluminense. Valdir Espinosa deixa o Fluminense. Opa, tem uma notícia do Roberto Carlos. É mesmo, rapaz. Eu tô querendo complicar os meus companheiros de tela lá, rapaz. Voltei aqui, viu? A falha nossa aqui. Roberto Carlos pega 2 jogos de suspensão. Com a punição, o brasileiro está fora da disputa de volta no dia 10 de março em Madrid, do jogo, né? Contra o que ele foi expulso lá, que foi o caso. Que ele ele deu um murro na cara do jogador do Bayern. Segundo a comissão, o árbitro Terje Hall deu cartão amarelo ao jogador do Bayern, mas não pôde ver a agressão do Roberto Carlos. Por isso que a gente fala que não realmente, não sei se você viu o lance. Vi o lance hoje, Zé. Você viu hoje? Eu vi na hora, estava assistindo ao vivo aquele jogo. Como o cara estava por baixo, ele deu o soco e tinha um jogador do Real perto. O árbitro não viu só a entrada violenta do jogador argentino. O David Beckham estava perto do lance. Exatamente. Então tá aí punido, quer dizer que não é só por aqui que funciona o negócio da câmera lá. Já era lá e o bicho tá pegando. Mais uma rapidinho para você aí. O Santos embarcou para o Equador, antes do nosso break comercial. No embarque, o técnico Emerson Leão confirmou a alteração no ataque com a entrada de Basílio no lugar de Robigol. O Santos joga no Equador pela Libertadores de América. Break comercial, a gente vai e volta rapidinho. Tem uma notícia aí curtinha, né? Além da demissão do Espinosa. Jogadores posando pelado por falta de dinheiro. Só aqui no Sport Show você tem que saber disso. É rápido, a gente vai e volta já. De volta com o nosso Sport Show, confirmando então a demissão de Valdir Espinosa. Ele deixou o Fluminense na tarde de hoje, né? Não explicou direito por que foi, não. Foram comentários aí que acabaram tirando o treinador. Antes de ser demitido, ele pediu demissão. Vanderlei Luxemburgo ou Ricardo Gomes são os 2 nomes mais cotados para substituí-lo. Rosinha já acha que atende de novo aí, o Renato pode assumir. Rosinha, foi um prazer recebê-lo mais uma vez, um abraço, obrigado pela presença.
Boa semana, já que agora o Rosinho só vem de segunda-feira. Outros compromissos tomam o seu tempo. Obrigado, um abraço. Boa noite, Israel. Boa noite, amigos do Esporte Show. Prazer estar mais uma vez aqui na casa. E para fechar, a última notícia. Jogadores do Xerez, da Espanha, 20 jogadores pousaram nu para uma revista, entre aspas, masculina, né? Ou revista gay, para levantarem dinheiro porque estão sem grana. Segunda divisão da Espanha, lá também as coisas acontecem. Sport Show fica por aqui. Obrigado pela companhia. Um abraço a todos. Uma boa noite de segunda-feira e até amanhã. Tem uma do bingo aí. Foi. Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando o Esporte Show, o seu programa esportivo da TVLM. Hoje é dia 2 de março de 2004, uma terça-feira. Hoje é o dia da oração. Destaque do Esporte Show de hoje: Libertadores de América. Tem brasileiro em campo e já está vencendo. São Caetano está vencendo fora de casa. Por aqui, União São João de Araras e a equipe do Guarani estão entrando na justiça contra o Oeste de Itápolis. Vamos falar também, Parreira ameaça Rivaldo na seleção brasileira. Treinador Lemense é eleito o melhor treinador do estado. Nós temos também aí uma novidade muito importante para você, palmeirense. Wagner Love pode estar deixando o Palmeiras. E também, no outro lado, no Parque São Jorge, a bruxa está solta e continua fazendo as suas vítimas. Desta feita, Coelho está fora do time do Timão. Essas e muitas informações você vai curtir no Esporte Show de hoje. E comigo, mais uma vez aqui, representando a Liga Lemense Futebol, ele que vem nos dar uma opinião, né, sobre os casos que estão acontecendo relacionados ao esporte amador de nossa cidade. Muitas novidades com o nosso querido amigo Ariovaldo Carlos Tavanelli Júnior, nosso amigo Tuzinho, presidente da Liga Lemense Futebol, que estava de férias e está de voltando, e no primeiro dia do batente já está aqui com a gente, dando a sua colaboração. Tuzinho, um prazer recebê-lo, boa noite. Boa noite, Israel, um prazer estar novamente com você aqui. Estão à disposição para as perguntas e para o campeonato amador de veteranos, que está confirmado para sábado e, se Deus quiser, estamos lá das 14 horas no dia 13. Tá certo. Portanto, o Tuzinho já adiantou. O assunto em pauta é o Campeonato Amador de Veteranos. E comigo, mais uma vez aqui, nosso amigo particular, já esteve aqui como comentarista, fazendo aí, né, dando a sua colaboração, mas também hoje representando o Clube de Campo Empírio. Ele que é um dos diretores desse clube, desse time amador que o clube montou. Nosso querido amigo Pires, que está aqui hoje representando aí os atletas de um pouco mais de idade. Pirão, boa noite, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite, Israel, um prazer pelo convite. Boa noite, Tuzinho, e boa noite, assinantes da TVLM. Portanto, você está sabendo que o Esporte Show continua recheado de emoções. Primeiro break comercial, a gente vai e volta rapidinho para começar esse papo agradável sobre esporte e sobre futebol. É rápido, a gente vai para o break e volta já. De volta com o nosso Esporte Show. Nós vamos começar destacando aí o Esporte Clube Lemense, né? Quando a gente fala do Lemense, a gente fala sempre em nome da Esquina do Barulho. Esquina do Barulho de Leme é uma boa loja. Fica no centro da nossa cidade e atende o 3571-2184. É a família Arder de braços abertos para melhor atendê-lo. O Lemense voltou às atividades hoje, foi feita a representação. O professor José Luiz Soares está fazendo ainda algumas avaliações, praticamente definido já o grupo.
a não ser alguns jogadores que podem chegar, naqueles 36, nós já temos aí os 25, tudo isso visando a estreia no próximo dia 18, aí frente à equipe do Pirassununguense, Lemense Pirassununguense. Eu tenho uma informação, não sei se o seu Tuzinho pode confirmar, que a estreia do Lemense está marcada para as 11 horas da manhã do próximo domingo, dia 18. Não sei se você tem alguma informação a respeito, Tuzinho, você tem alguma confirmação? Não tenho. Eu não falei hoje com o pessoal do Lemense. Eu sei que o Lemense, de novo, é lógico, está falando desses 11 horas contra o Pirassununguense. Mas eu acho que, de novo, o Lemense está num erro total, jogando em casa de sexta-feira à noite. Pelo amor de Deus, os caras estão de brincadeira. É que o ano passado, o primeiro ano deu certo, o ano passado só chamou chuva, né? Deu tudo errado. Não dá certo, porque agora nós vamos entrar praticamente numa época que vai ventar, frio. Então eu acho que devia voltar no domingo. O domingo é tradicional em todo o futebol brasileiro. Então eu acho que deveria ser de domingo. Agora, a respeito desse negócio do Pirassununguense, no domingo eu não estou a par, Israel. Eu acho que talvez o Vandimelo está tentando trazer o jogo para sexta-noite, que é mais fácil de uma televisão vir para cá. Porque não tem mais explicação. Se é um verãozão, tal, é diferente. Mas no frio é complicado esse jogo lá em cima, né, Pires? Eu também concordo. Uma que escolar, né? O tempo escolar, os jovens que gostam de futebol, tá de faculdade, escola. E como o Tuzinho falou, começa agora a modificar o tempo, né? Começa a esfriar e fica complicado ir à noite no estádio. Principalmente porque se a gente intenciona ficar o campeonato todo, né? Eu não sei quem está pensando em chegar lá depois, no final, mas nós vamos pegar junho, julho, né? Porque se a gente continuar na competição, são 6 meses pelo menos. Então eu também acho que a sexta-feira à noite vai complicar um pouquinho. Guarani e União São João entram na justiça contra o presidente do Oeste. O presidente do Guarani, José Luiz Lorenzetti, juntamente com o José Mário Pavan, presidente da União São João de Araras, entrou hoje, segunda-feira, com um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva, no TJD, para que se apure as infrações disciplinares ocorridas devido às declarações feitas pelo presidente do Oeste, Ernesto Cabeça, após a partida do seu time com o Palmeiras no último domingo. Na verdade, Cabeça está falando muita asneira faz tempo. Além de denunciar a suposta armação no Brinco de Ouro, desandou a criticar a Federação Paulista, que teria culpa na infantilidade cometida por eles, na equipe pessoal do Oeste, no uso de jogadores irregulares. Bom, está documentado, né? O Oeste caiu mesmo, foi um erro grotesco. Será que é inexperiência de marinheiro de primeira viagem? Ou tentaram, aí eu queria saber a opinião dos dois, ou eles tentaram dar uma arrumadinha na coisa? Joga, depois a gente acerta e não teve o acerto que antigamente, ou nas divisões de base, são mais fáceis de ter. Eu acho que sim. Ontem eu escutei muita Jovem Pan, que eu estava vindo para Leme, dessa viagem que eu fiz, e nós pegamos a Jovem Pan, inclusive com o presidente do Oeste dando declarações, inclusive falando realmente o que você falou, que o jogo do Guarani e União foi meio arrumado, tal. Mas eu não vejo nesse sentido. Agora, a respeito do Oeste, ele fala que tem uns fax, inclusive com os fax dos jogadores que jogaram no Oeste, não tinham chegado, não foi culpa do Oeste, e sim das federações de outros estados que chegaram atrasado, antes do jogo que aconteceu contra o Santos. Isso. Porque Mas esse foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo. Depois ele colocou os mesmos jogadores. Né? Então ele falando nisso, que inclusive ele está com os fax na mão, que as federações de outros estados retratando que não foi erro do Oeste, sim dos estados que enviaram os fax atrasados. Então teve esse negócio, eu escutei muito bem as entrevistas dele ontem, ele está dando tiro para todo lado, acusando o presidente da Federação Paulista, o Marco Paulo Del Nero, ele está acusando, falando que tem provas, inclusive, que a bola da vez é o Oeste de Itápolis. Eu não vejo desse lado também. Eu acho que uma equipe, como subiu o Oeste, que é difícil, uma cidade pequena, subir a primeira divisão, como o Oeste subiu, e ela cai desse jeito, eu acho que eles estão tentando contornar um erro que teve pessoal deles, da diretoria deles. Principalmente se teve investimento, teve patrocinador. Essa é uma coisa que ninguém está preocupando, que de repente esses caras fizeram um contrato lá com o patrocinador, Pires, e agora não tem como explicar. O patrocinador deu um certo dinheiro para manter o Oeste pelo menos na primeira divisão mais um ano, para aparecer o seu patrocínio. Agora os caras caem de bobeira. E que conseguiria, porque o time do União é uma piada. Exatamente. O time do União, se disputar o campeonato amador de Leme, ele não é campeão.
Ele é, Não chega fraco. tanto, mas ele é fraco, mas... Então, prova disso que ele fez o primeiro ponto do torneio no sábado, né? Sábado. Contra o Guarani. 1-1. E então o Oeste se atenda a isso, que são acelerações que mandaram os fracos, mas é isso, eu acho que é erro deles, não pode chegar. Não é, tem que esperar. Eu acho, inclusive, agora eles estão entrando na CBF no dia de hoje, eles estão entrando na CBF, e a CBF, se você se lembra, no ano passado, a CBF, com jogadores que jogaram irregulares, eles foram implacáveis. Principalmente com o Paysandu. Eles foram implacáveis. Lógico. Eles foram implacáveis. Então não tem, eu acho que não tem jeito de voltar atrás. Você acha que o Oeste tem alguma chance? Eu acho, acompanhando os noticiários aí, que foi uma falha administrativa do Oeste. Faltou zelo com a documentação dos atletas, um acompanhamento para avistar tudo em ordem. E que nem você falou, acho que eles acharam que ia ser uma brincadeira, né? Eles acharam que depois eles iam conseguir fazer as coisas consertar alguma funcionar, coisa. Tá? Eu também Eu acho que foi falha administrativa, realmente. Tá certo. Libertadores e América, nós temos a equipe brasileira jogando. Nesse momento, a informação que eu tenho, pelo menos do nosso amigo Jorge aí. Ismael, pode pular o 29, que a notícia já pulou, então vamos para o 23 e colocar na tela Libertadores e América, onde já tem jogo em andamento. Vamos checar então a rodada de hoje da Libertadores. Aí, terça-feira, nós temos aí Caracas e Concepción pelo grupo 3, Deportivo Cali e Bolívar pelo grupo 8, Independente Nacional pelo grupo 5 e Peñarol e São Caetano. Esse jogo começou às 19 horas pelo grupo 1, por enquanto 1-0 São Caetano. Amanhã nós temos os seguintes jogos: o Barcelona enfrenta a equipe do Santos pelo grupo 7, Boca Juniors e Colo-Colo grupo 8, Fênix e Maracaibo pelo grupo 2, Jorge Wilson e Guarani de Guayaquil no grupo 7. E na quinta-feira, Aliança de Lima e Cobreloa pelo grupo 4, LDU Quito, ou seja, Liga Deportiva Universidade de Quito versus São Paulo, também pelo grupo 4, Nacional e Cienciano pelo grupo 5, Rosário Central e Curitiba pelo grupo 9. Bom, vamos entrar no mérito então aqui do primeiro campeonato amador de veteranos na cidade. Tuzinho, eu tenho aqui uma preocupação, aliás, você vai acompanhar a nossa entrevista com o Tuzinho hoje e vai ver amanhã na Folha de Leme, e vai ler principalmente, uma pequena entrevista, né, que a gente cedeu na condição de vice-presidente da Liga Lemense. O Tuzinho estava viajando, nós fomos procurados, em relação à preocupação com o fechamento dos bingos, essa parceria com a Liga Lemense, a possibilidade aí da Liga não ter mais recursos para manter suas atividades, pelo menos não de imediato. Nós teríamos que buscar novos caminhos aí, já que a ajuda do bingo é substancial não só para essa competição, mas para isso que vem acontecendo aí. Você, na condição de presidente da Liga Lemense, tem alguma novidade? Chegou, se inteirou de alguma coisa ou por enquanto a coisa realmente está complicada? Sim, Zé, eu me inteirei hoje, conversei inclusive com o pessoal do bingo, o pessoal da Americana. A primeira providência minha foi hoje ligar para eles, para ver em que pé está. Lógico, nós sabemos que é uma decisão do presidente da República, do Lula, e vai ser, na minha opinião, muito difícil de voltar atrás. Eu acho muito difícil. Certo. Vai ser difícil os bingos continuarem funcionando, ou da tal maneira. Pelo menos dessa maneira. Com o governo tomando conta de tudo. Da maneira que estava, não volta mais. Não volta mais. Eu acredito que não. E com isso, como nós aqui praticamente sobrevivemos... Dependemos diretamente? Diretamente, porque a única receita que nós temos é o bingo. Não temos outra receita. Então fica inviável, difícil de a gente tomar conta. Só que nós somos responsáveis, nós temos um nome a zelar e nós vamos arcar com as coisas. Só que arcar como? Nós vamos atrás do comércio, das indústrias de Leme, para ver, inclusive temos um torneio que hoje nós tive na Liga Lemense de Futebol. O torneio está confirmado, vai começar sábado, custa o que custar, porque é uma honra para a gente, nós fomos atrás de tudo isso. É lógico que nós vamos chamar as equipes novamente para tentar conversar com elas. São 10 equipes que entraram nesse campeonato, para ver qual a possibilidade de cada uma bancar pelo menos um pouco da arbitragem, porque a despesa nossa é a arbitragem, nada mais. E nós não temos mais receita, nós não temos mais nada. A única receita nossa é do bingo, então está difícil para a gente conseguir alguma coisa. Então nós estamos vendo meios, enquanto estava viajando, que eu estava também sabendo das notícias, lógico, nós estamos acompanhando fora a televisão, que está dando toda hora. Então nós estamos muito preocupados, nós temos funcionários na Liga, inclusive. Então... Tuzinho,
Vou pedir licença para você, pois pela não. nossa amizade, se você me permite, que nós temos uma pessoa, acho que você também tem muito carinho. Você foi jogador dele. Lógico. Nosso treinador, Luiz Carlos Ferreira, treinador de Lemense. Alô? 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 Luiz Carlos? E aí, tudo bem? Ei, Luiz Carlos, é um prazer aí tê-lo no Sport Show, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Tô aqui com o Tuzinho e com o Pires. Tuzinho que você também aí carregou pelo seu interior, ele te deu muita dor de cabeça, tá aqui. Dá uma só boa noite lá pro Luiz Carlos, Tuzinho. Luiz Carlos, boa noite, é um prazer estar falando com você e parabéns pela vitória contra o Marília no domingo. Boa noite, é uma satisfação estar também com meus amigos aqui, né, de Leme, vocês ao vivo. E estamos aí, né? A luta foi um grande resultado, mas nossa caminhada é super difícil ainda, porque temos 2 jogos difíceis, muito difíceis, sábado às 17 horas com o Palmeiras, né? Talvez seja o jogo mais importante dessa caminhada, e depois o Guarani como a última partida. Ô Luiz Carlos, eleito treinador da rodada aí pelo site Futebol Interior, talvez o site mais bem informado de todo, pelo menos na internet. Quem olha com tanto carinho como o futebol paulista, como o futebol interior, eu acho que não tem. Eleito treinador da rodada. Você recebeu isso com surpresa? Estava sabendo? Como é que foi essa indicação aí? Não, veja bem, eu acho que isso é um fruto, né, do trabalho que a gente vem fazendo juntamente com a nossa comissão técnica, né? Isso é um trabalho também estendido a vocês, né? A vocês amigos aqui, os amigos da imprensa, que sempre têm dado a maior força, têm dado incentivo, né? Aos amigos que torcem pra gente, entendeu? Então eu acho que é uma participação de todos aqueles que estão em volta da gente no dia a dia, dando uma palavra de carinho, dando uma palavra de incentivo, entendeu? E do trabalho que vem sendo feito. Eu até gostaria de ler para vocês, o Pires entrar aqui na conversa também, um comentário em relação aqui à explicação da eleição do seu nome. Veja aí, está escrito assim aqui, ó. Mesmo com um time que gastou menos que várias outras forças do seu grupo, o Santo André vai dando a cara nesse Paulistão e na vitória contra o Marília, mais uma vez apareceu o dedo de Luiz Carlos Ferreira. Ponto. Nenhum treinador é tão regular como o Luiz Carlos Ferreira. Em todo o time que dirige, Ferreira sempre faz trabalhos fantásticos. Essa aí não é justificativa, né? Mas o que vem corroborando aí, colocando o seu nome aí como treinador da rodada nessa semana. Foi uma vitória, né? Que realmente foi surpresa pela campanha do Marília, pelo time que tinha o Marília. Para nós, com toda a verdade, não foi uma surpresa muito grande não, porque a equipe do Santo André é uma equipe de muita qualidade, sabe? Certo. E ela tem as suas pretensões, porque ela é uma boa equipe. Aliás, o seu goleiro Júnior também está na seleção, né? Como? O seu goleiro Júnior também é o goleiro da rodada. Hoje nós estamos no time hoje do Santo André, nós temos 3 jogadores jovens, né? O Júnior, 20 anos, o Alex, zagueiro, 20 anos, e o Macanac, que tem 19 para 20 anos, 3, inclusive devem jogar contra o Palmeiras no sábado. Então o Pires está aqui com a gente também, o nosso amigo Pirão. Pirão, o Luiz Carlos está na linha aí. Boa noite, Luiz Carlos. É um prazer falar com você. E parabéns mais uma vez pela sua competência, que não é desse Santo André, já vem de várias equipes que você mostra a sua competência. Ô Pires, obrigado. Boa noite. E vindo de você que já esteve lá dentro também, jogando, tendo seu passado dentro do futebol, é muito importante esse elogio, essa palavra carinhosa. E realmente, né, Pires, eu acho que aos poucos, né, a gente vai buscando um espaço maior, entendeu? Às vezes com mais dificuldade, mas o importante é que eu sempre falo para os amigos, né, que a gente é bem pensado, é bem quisto, é amado nesse interior, tem do lado o apoio. Domingo mesmo nós estivemos em Marília e recebemos um carinho fantástico. Então eu acho que isso é muito importante, né? E vamos tocando o barco, né? Agora vamos ver se nós consigamos aí no sábado começar a nossa classificação definitiva do Paulista, depois
nós esperamos no jogo que deve acontecer depois da manhã o adversário de Catuense e Atlético Mineiro, né? Para sabermos com quem nós vamos jogar a próxima partida da Copa Brasil. Luiz Carlos, Jatuzinho de novo. Fala, meu centroavante. Ô, Luiz Carlos, eu queria saber uma coisa. Ontem, escutando a ESPN Brasil, seu nome foi citado para um dos possíveis treinadores do Paraná Clube. O que tem de verdade nisso? Veja bem, hoje também houve o caso da Portuguesa de Desporto, logo que já, alguns dias atrás, eles haviam, o pessoal da empresa, o assistente, havia falado da possibilidade. Mas veja bem, Duzinho, nesse momento eu acho que eu não posso nem pensar em sair do Santo André, né? Eu tenho mais 2 partidas e tem essa Copa Brasil, entendeu? E quem sabe eu nem saia do Santo André esse ano, porque vem o Campeonato Brasileiro da B, né? E na realidade a gente fica para lá, fica para cá, a gente cansa também, entendeu? E talvez eu faça aí, eu renovo meu contrato até março do próximo ano com o Santo André. Então, vamos ver, vamos aguardar, a não ser que apareça aí um clube de muita estrutura, um clube que ofereça uma condição que tem o objetivo de a gente disputar algo mais, né? Um título, uma classificação. Pode ser o vizinho ali, o São Caetano, né? Pode ser o vizinho ali, o São Caetano? Mas hoje eu estou bem, hoje eu estou muito mais dentro do Santo André do que qualquer outro lugar, entendeu? Pelo carinho, pela amizade, pelo relacionamento. E sabe, é uma afetividade, inclusive, que existe da própria família em relação ao clube, onde eu voltei pela 5ª vez, entendeu? E todas as vezes que eu estive dentro do Santo André, foi muito bem recebido e consegui vencer, né? Tenho praticamente 3 títulos dentro do Santo André. Luiz Carlos, obrigado pela sua participação. Eu sei que você é um homem muito ocupado, está descansando, está aí, merecedor desse descanso aí, abriu esse espaço aí tão precioso na sua agenda pra gente. Sucesso para você. Estou vendo aqui como que eu vou enfrentar o Palmeiras sábado às 17 horas. Tá mexendo os pauzinhos aí? Estou vendo o que eu vou fazer, tava vendo. É baba, é só jogar um pouquinho, que naquele parque tático faz tempo que ninguém joga nada. Quem jogar um pouquinho lá ganha. Estava vendo o vídeo, e amanhã de manhã, logo cedo, eu e o Adair Corrêa vamos para Santo André. Certo. Porque aí nós iniciamos um trabalho. Como a outra semana nós tivemos jogo de quarta-feira e viajamos, tiramos esses 2 dias para dar uma descansada. É justo e merecido, né, Luiz Carlos? Porque não é fácil, não. A parte emocional, ela é muito ativada, entendeu? Então a gente tem que ter um descanso merecido. E aqui é gostoso, porque além de você descansar, né? Você sempre está aí batendo papo com os amigos. Está recarregando as baterias. Aqui a gente carrega muito a bateria pelo apoio, pelo incentivo, pela amizade, pela troca de ideia, né? Certo. Pela aquela sempre palavra carinhosa de parabéns, vai ganhar domingo, vai dar tudo certo, entendeu? Isso aí é coisa que faz parte, que ajuda muito o profissional. Semana que vem está confirmada a presença aqui no Sport Show ou está na dúvida ainda? Segunda-feira. Então tá beleza. Luiz Carlos, obrigado, boa noite e sucesso, bom trabalho na semana. E vou levar uma camisa do Santander para você poder sortear para os seus amigos. Tá certo. Obrigado pela participação aí, boa sorte, boa semana de trabalho. Parabéns pelo programa. Agora, a minha esposa, inclusive, também colocou aqui em casa a TV, né? TV a cabo, né? Então você está assistindo aí? Eu tô te vendo aqui. Ô, meu rei. Então tá beleza. Dá um abraço no Tuzinho, no Pires, né? Será dado. São pessoas maravilhosas, pessoas que a gente tem um relacionamento de muito tempo e isso é muito importante, esse relacionamento, essa amizade. E o Elísio, né, que hoje não teve aí, né? Não, o Elísio é 5ª e 6ª. A dona Estela assinou o alvará dele 5ª e 6ª. O Rosinha também teve aí, não teve? O Rosinha? Rosinha é de segunda-feira, segunda você vai encontrar com ele aqui. No programa. Isso, é pessoal aqui cercado de amigos, e como você disse aí, né? A energia positiva também ajuda a fazer o programa. Se eu tivesse essa força que eu tenho aqui, eu já estaria na seleção brasileira. Mas quem falou que você não vai chegar na seleção? A nossa meta é que você chegue. O primeiro passo num grande clube no estado de São Paulo. E depois, quem sabe? Um abraço a todos vocês. Sucesso para você, tudo de bom. Muito obrigado por tudo. Obrigado, eu. Um abraço. Break comercial. Luiz Carlos aí dando o brilho da sua participação. É o treinador
da semana no Campeonato Paulista. Pensa que é mole? O maior campeonato do estado do Brasil é do estado de São Paulo. E o treinador da rodada é o melhor de todos. Deixou Leão, deixou Zé, deixou todo mundo para trás. Luiz Carlos Ferreira, que a gente tem a grata satisfação de ter como amigo. Break comercial, a gente vai e volta rapidinho, assim abordando o tema Liga Lemense Futebol, Campeonato Amador de Veteranos. É rápido, a gente vai e volta já. 5 minutos depois dos outros aqui, hein? De volta com o nosso Sport Show. Na tela para você, resultado parcial do São Caetano. São Caetano agora empata com o Peñarol em 1-1. Esse é o grupo 1 da Libertadores de América. Rivaldo pode ser sacado da seleção brasileira. Em entrevista na CBF, o treinador Carlos Alberto Parreira reafirmou ontem a admiração por Rivaldo, meia titular da seleção, mas deixou claro que não poderá se dar ao luxo de levar para uma partida classificatória de Copa do Mundo, com 2 ou 3 treinos preparatórios, um atleta que não esteja jogando em clube. Portanto, em outras palavras, é bem possível que Rivaldo esteja fora da próxima convocação da seleção brasileira. E no Palmeiras, o atacante Wagner Love, de 19 anos, não deve ficar no Palmeiras até 2006, quando termina o seu contrato. Artilheiro do Campeonato Paulista com 8 gols, ao lado de São Paulino Luiz Fabiano, ele acha difícil resistir às propostas de clubes do exterior. Só para confirmar uma outra informação que nós demos aqui, o zagueiro Alex dos Santos assinou por 2 anos com o time do PSV da Holanda. Só que ele joga terminando Libertadores até o meio do ano e vai para lá só depois disso. Enquanto que o Wagner Love faz gols, a bruxa continua solta no Parque São Jorge. Desta feita, a vítima é o Coelho que vem sido aí o pé de coelho do Oswaldo Oliveira, né? Acabou aí de destaque nos jogos, acabou aí se contundindo. Fica 1 mês afastado devido a uma lesão muscular. Só para você ter uma ideia, em 2 meses de temporada, ele é o 14º jogador do clube a sofrer contusões. Portanto, bruxa solta no Parque São Jorge. Pirão, você é corintiano. 14 atletas, dá 7 por mês. Isso é começo de temporada, é um começo errado de temporada, faltou preparação, você acha? O pessoal entrou com o pé muito fundo no acelerador? Pelo que a gente nota das contusões do jogador, eu acho que foi forçado, muita preparação física, sabe? E também o futebol tem disso, né? Às vezes para dar uma maré de azar que pega o time inteiro. É uma coisa que dá uma epidemia de gripe. Então pegou o time inteiro. Eu vou procurar aqui e vou fazer uma pergunta. O Corinthians tem 26% de chance de classificação. É pouco? Pouco. Mas ele ainda corre esse rebaixamento. Você acredita na possibilidade do Corinthians ficar em último nesse grupo? É possível, porque o Corinthians não vem jogando bem. E pega 2 jogos difíceis. Um contra o América e outro Português Santista. Outro Português Santista. O América fora e Portuguesinho em casa. Então, mas do jeito que o Corinthians tem jogando, eu acho que se jogar com o União São João dá jogo duro. Dá jogo duro, porque tá jogando muito mal, o time não tá achando o jogo. Entendeu? Então é difícil. Infelizmente, podemos marcar uma 2ª divisão aí, triste. E se cair lá dentro tem que ser respeitado. Né? Porque se vocês do Palmeiras curtiram uma 2ª divisão... Mas eu acho que se tiver que cair, tem que cair mesmo para os caras terem vergonha. Lógico. Para o cara ter brilho e jogar mais pro time e não pensar muito... Não está escrito que time grande já acabou. Até há 2 anos atrás tinha, né? Um dos times fundadores da Federação Paulista não caiu. Agora acabou isso. Bom, vamos voltar aqui para o nosso futebol local. Tuzinho, termina seu raciocínio, que a gente interrompeu com o Luiz Carlos. Quer dizer, então, só para trazer o fio da meada, nós temos, nós que eu digo a Liga Lemense, tem a verba do bingo. Essa verba, por enquanto, ela é duvidosa, porque se o bingo vai fechar ou não, mas está confirmado, o Campeonato de Veteranos começa no próximo sábado, e uma reunião com os clubes para possibilitar aí, porque até agora a inscrição foi gratuita. Talvez uma ajuda aos clubes para a gente tentar viabilizar essa competição, que foi muito bem aceita pela população, não só pelos atletas. Então, esse é o pé da situação. Isso. Esse é o pé da situação, Israel. A Liga vai se comprometer em realizar o campeonato.
Só que nós vamos ter que ter muita ajuda agora, porque a única ajuda nossa, a única receita nossa, como eu estava falando, era do bingo, que era uma receita, a única receita... E alguns amigos colaboradores... Amigos, nós temos alguns patrocinadores. Então nós vamos levar com alguns patrocinadores que nós já fechamos, que inclusive os cartazes ficam prontos no dia de amanhã, inclusive eu passo no programa de amanhã, você vai apresentar o cartaz aqui desse torneio, que fica pronto amanhã. E então nós temos para ir até certo ponto do campeonato, depois não temos mais o dinheiro. Então nós vamos ter que reunir as equipes e tentar com as equipes uma solução para terminar esse campeonato. Agora, só se o bingo voltar, coisa que eu acho muito difícil por enquanto. Isso vai virar, eu acho, até o final do ano alguma coisa. Tomara que eu esteja falando besteira, mas eu acho que vai ser difícil voltar. Não dá pra gente prever. Não dá pra gente prever nada. Então, mas o campeonato está mantido, eu já falei hoje, inclusive vai ser o primeiro campeonato de veteranos de 40 anos, não sub, de 40 anos, com o nome de José Almir, o grande José Almir, que praticamente do pessoal que vai jogar, 80% passou na mão dele. Se não jogou com ele, jogou contra ele. Jogou contra ele. Então, eu conversei com ele hoje, eu falei a novidade para ele hoje, ele ficou super contente, emocionado, vai estar sábado presente, 13h45, vai dar o pontapé inicial do torneio, isso acho que é muito importante, é uma outra vitória nossa da Liga Alemã de Futebol. Então, tem que homenagear em vida, né? Eu acho também, eu sou dessa opinião, nós partimos dessa opinião, então por isso que a Liga Alemã está dando certo desde que nós assumimos, que tem essa união entre todos nós. Então eu acho que está tudo pronto, tudo certinho, o campeonato está mantido, a rodada está mantida e esperamos contar com o pessoal, com o público que quiser lá no CT do Lemense, no dia 13, às 14 horas, o início da competição. Tá certo. E o Pirão é um técnico, treinador, às vezes até jogador do Clube de Campo Empírio. Pirão, como é que está a preparação do Clube de Campo? Como é que está a motivação? Como é que foi recebida a ideia lá? Não, só para esclarecer, estamos assim como um colaborador do time, sabe? Junto com o Marciano, o Molone, o Maurício, que tem colaborado muito para montar essa equipe. A equipe, nós fizemos um treino sábado contra o time de veteranos de Santa Cruz, que não tinha ninguém veterano, só tinha jogador de veterano só. Só o nome. E foi bem, teve jogadores que fazia muito tempo que jogavam o campo oficial e saíram muito bem, sabe? Eu queria também parabenizar o Tuzinho, a Liga, pela essa iniciativa, né? Duas vezes, uma pelo campeonato e uma pelo Zé Almir. Que o Zé Almir, quem conhece ele, é um cara que batalhou sempre sozinho. Meus filhos jogaram com ele, no Lemencinho. Ele corria atrás de roupeiro, ele corria atrás de ônibus para levar a molecada, ele fazia de tudo. Nunca teve apoio assim, direto de ninguém, prefeitura, nada. Falando em apoio, Pirão, só te cortando e tal, me parece que a sua firma aí vai patrocinar a camisa do Clube de Campo Empírio. Então eu digo que apoia esporte tem espaço, o quê? Assim? Aquela camisa que o André ficou devendo pra gente aqui no... O André tá vendo o programa? Não, ele está na faculdade. Está na faculdade. Então vou deixar para ele ver amanhã. O André, é a camisa do Esporte Show, André. O Israel está usando camisa de missa já aqui. Não é verdade, Pirão? Então, tem essa camisa também? Para esclarecer também, que eu não conversei com o Marciano, com o Molone. Estou falando do Clube de Campo, ontem tiveram uma reunião com o pessoal do Clube de Campo lá. Então, eu não sei se o clube vai autorizar a sair com o nome do Clube de Campo. Então, a gente está fazendo Clube de Campo aqui, às vezes, até não seja. Entendeu? Porque... Mas quem vai perder é o clube. Porque eu tenho uma reunião ontem lá, eu não pude ir. E pode ser que o clube não autorize, tem uns estatutos dele lá e não dê certo. Então nós vamos ter com outro nome. Mas eu vou falar um negócio para você. Se o clube não autorizar, vai ser uma tamanha falta de sensibilidade em respeito a esse pessoal que está querendo levar o nome do Clube de Campo. Só levar o nome, não está querendo levar nada. Então... eu não sei se isso vai acontecer, eu acho muito difícil. Mas se acontecer, eu vou descer o pau aqui. Tá certo? Já é difícil tomar iniciativa. Quando se toma iniciativa, vai querer proibir o nome do clube, é simplesmente clube porque esse pessoal frequenta o clube lá. Exatamente. Porque ninguém todo mundo que quiser frequentar o clube tem que pagar. Não é de graça, não. Então, o pessoal que está inscrito joga no Fubeca, joga no Ponto Imóvel, joga lá no pessoal que joga no campo oficial lá. Então, por isso que falou em clube. Clube porque é pessoal do clube. Certo. Pessoal do clube, joga no clube, jogou pro time do clube, muitas vezes jogou no amador do clube. Entendeu? Fomos campeões pelo amador do clube. Tem uma história no clube, campeões, sei lá.
Então, agora, se não der certo, infelizmente, a gente vai... Mas eu acredito, Pires, que das últimas coisas que eu tive na Liga hoje, por volta de 17 horas, é tudo de Campo Empírio mesmo. Então tá bom. Está confirmado, tá beleza. Vamos para o último break comercial, a gente estourou o primeiro bloco aí, rapidinho, para a gente dar uma acertada na casa. A gente volta para o encerramento aí, para as considerações finais, tanto o Tuzinho como o Pirão, falando desse campeonato e dando aí uma lembrada para você. Nesse final de semana começa a Fórmula 1 2004. Break comercial, a gente vai e volta rapidinho. Libertadores de América, para encerrar rapidinho para você na tela aí, para você acompanhar. O Peñarol continua empatando com o São Caetano, ou o São Caetano empatando com o Peñarol por 1-1. Na tela para você, se colocar, nós vamos saber até que tempo. Nós estamos aí a 31 minutos do segundo tempo. Bom resultado da equipe do São Caetano. A última do dia, né? Fórmula 1. A temporada 2004 de Fórmula 1 começa oficialmente na próxima quinta-feira, tá? É a primeira sessão de treinos livres para o GP da Austrália. A corrida vai ser na madrugada de sábado a domingo, à meia-noite, horário de Brasília. Baiano, nosso amigo Tuzinho, já chegou trabalhando, né, meu? Já tá na luta, tranquilo. Pescaria sossegado. Responde rapidinho para mim. O rancho está aqui. O rio sobe ou desce? Desce. Obrigado pela presença, seja bem-vindo aí no nosso convívio mais uma vez aí e esperamos continuar contando com você, não só em relação à Liga, mas em tudo. E agora começa a luta, vamos procurar patrocínio para o nosso querido Campeonato de Veteranos. Agradeço, Israel, uma boa noite a todos, ao Pires, ao Gildinho que está ali do outro lado. Vamos ver o programa dele, em quem vai meter o pau hoje, né? Porque eu assisto ele, eu só assisto ele. Mais um, então. Mais um, pode colocar o meu nome lá que eu assisto. Quase conseguiram encher o ônibus. Eu achei que era uma Kombi. Então, já passou. A Sport Show não enche uma Kombi, falaram. Então agradeço, obrigado, Israel, por estar aqui. E dia 13, contando com todo mundo, lá no CT do Lemense, lá, o início do Veteranos 40. No Campo do Milionários, né? No Campo do Milionários, dia 13, 14 horas, início da competição. Pirão, obrigado pela presença, boa sorte aí, participação do time do clube. E as portas continuam abertas para você, meu amigo. Boa noite, Israel. Boa noite, Sinanza, TV Leme. Boa noite, Tuzinho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço ao nosso querido Ismael, nosso amigo Jorge, lá do outro lado, lá, fazendo os trabalhos técnicos. Sport Show fica por aqui, promete voltar amanhã com mais informações, principalmente aí em relação ao motocross. O nosso querido ex-vereador, o Juvenil Correia, estará aqui falando, né? O que falaram pra mim? Ele é vereador. Ele é vereador? Ô, Juvenil, veio aqui e falou ex-vereador, então ele é vereador ainda. Olha, se eu não tenho esse pessoal político aqui, já dão fora. Já deu fora, mas não consertava. Então, o vereador Juvenil Correia estará aqui falando do motocross que acontece no circuito Água Espalhada nesse domingo. Obrigado pela companhia. Daqui a pouco tem programa do Judinho aí com muita polêmica pra você. Um abraço a todos, uma boa noite e até amanhã. Agora você chutou mal.